Senhor presidente, eu quero me manifestar, lamentar o atropelo e a ousadia, vamos dizer assim, do prefeito municipal em mandar para essa casa, depois de ter retirado o mesmo projeto para favorecer empresários de ônibus. Eu lamento que hoje o companheiro Zé Carlos da Estufa e o Fabinho não estejam em plenário, porque eu tenho conversado com eles a respeito e eles tinham falado para mim que votariam contrários. Mas Fabinho, a primeira falta no dia de hoje. O Zé Carlos, eu não sei o motivo da falta dele, mas gostaria muito que eles estivessem aqui. O vereador Cláudio Melo, gostaria de pedir a gentileza de Vossa Excelência discutir o requerimento e deixar para discutir a proposição. Vou discutir o requerimento. Vossa Excelência pode ver que eu estou desenvolvendo o meu raciocínio. Só ter tranquilidade que eu vou dizer por que eu vou votar contra o requerimento. Por quê? Porque eu cheguei na casa, eu acabei de receber da assessoria parlamentar um ofício que foi enviado para Vossa Excelência, que nós aprovamos nessa casa um requerimento pedindo informação de quanto que as empresas de ônibus recolheram de ISS nos últimos 5 anos, para que nós pudéssemos fazer uma pseudo-discussão à luz de saber quanto é que o município está abrindo mão para o empresário do dinheiro público, do dinheiro do ISS. E eles me pediram mais 15 dias. E aí, ao mesmo tempo, o prefeito manda para cá a mensagem para isentar de 2% estimado para 0,0001. Vereador, Vossa Excelência então, está discutindo o requerimento. Estou discutindo, o senhor vai ver que eu vou concluir. Sim. Só o senhor ter tranquilidade que agora, eu vou concluir, eu vou fechar o meu raciocínio. Se Vossa Excelência me interrompe, eu tenho que refazer o meu raciocínio. Eu peço a Vossa Excelência que garanta para mim, nesse momento, porque isso atrapalha o meu raciocínio. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência, a casa, lamentavelmente, atropela o parecer das comissões, dispensa urgência urgentíssima para votar uma matéria que pode comprometer as futuras gestões. O orçamento do município está falido. Na sessão passada, o vereador Milton César falou que temos que ajudar os esportistas. E nós vamos votar um requerimento abrindo mão da discussão, ou pelo menos da informação de que quanto que a gente vai votar aqui, de abrir mão do dinheiro público da merenda, da saúde, da educação, para favorecer empresário de ônibus. E o pior, a mensagem que está aqui mente, assinada pelo prefeito. Diz que essa redução é para garantir a gratuidade. E essa casa, lamentavelmente, aceitar essa justificativa, eu acho que era um momento importante para que essa casa se colocasse de pé e dissesse para o prefeito: não é assim não, prefeito. Nós temos responsabilidade. Nós podemos até discutir e votar, mas nunca abrindo mão de parecer. Chega hoje, a matéria vai votar hoje. Lamentavelmente, eu terei que votar contrariamente e irei exercer o meu jus esperneandi como minoria nessa casa. Mas eu tenho certeza que cada um que optar em abrir mão de parecer das comissões, votar urgência urgentíssima, uma matéria que abre mão de dinheiro público para empresário de ônibus, com tantas demandas sociais, é óbvio que pagará o preço político. E política é assim. A gente vota e paga o preço político. Cada um assume a sua posição política. Eu irei assumir a minha, de ser radicalmente contrário, principalmente na forma que está sendo encaminhado de dispensa de parecer e urgência urgentíssima, uma matéria que chegou agora no dia de hoje, requentada, né? Requentada. Ele tirou, ficou envergonhado, ligou para Vossa Excelência e agora manda e a casa quer votar. Eu lamento profundamente. Eu esperava que a maioria dessa casa tivesse um pouco mais de prudência numa matéria de tanta importância que vai afetar as finanças, que podem garantir as políticas públicas para diminuir, né, as diversas demandas sociais que nós temos, principalmente depois da tragédia.
votarei contrário a esse requerimento extraordinário, ou já é extraordinário, em virtude disso. Muito obrigado, presidente. Continue. Senhor presidente, eu quero apelar à consciência de vossas excelências. Eu acho que esse debate ele pode acontecer de forma transparente e não acelerada. Embora tenha sido derrotado, eu acho que abrir mão do parecer das comissões, vossas excelências que dominam todas essas comissões, eu acho que é uma imprudência. Eu faço um apelo a vossas excelências que pensem em dar um parecer dessa matéria. Como é que nós vamos abrir mão de receita sem saber quanto é que nós estamos abrindo mão, pessoal? Não é razoável. Isso é uma sandice. Vai passar para a opinião pública que o empresário está mandando. Nós precisamos ser firmes. Não é possível. O orçamento não tem 1% de investimento. Então é um apelo que eu faço a vossas excelências e por isso votei contra essa sessão extraordinária, que ao meu ver será um grande serviço à população e um grande serviço ao empresariado do transporte no município. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu tenho que ser contra a inversão de pauta, ainda mais com uma pauta que vai favorecer empresário de ônibus. Eu também não vou votar para abrir mão do dinheiro que está na conta da prefeitura reservado da Casa de Saúde, que eu vi que está na pauta aqui, para que o dinheiro que está depositado judicialmente, a prefeitura possa mexer nesse dinheiro. Se está sob júdice, é uma sandice querer dar autorização ao executivo para que ele possa tirar o dinheiro da Casa de Saúde. Se tem uma pendência judicial, que o juiz determine se é devido, se é legal. Por que o prefeito, que está na conta, é chefe do executivo, precisa de autorização dessa casa? É muito estranho. Esses dois projetos são de muita gravidade. Eu acho que vossas excelências precisam ter um pouco mais de prudência, com todo respeito. Isso terá um resultado político grande. Não é razoável. Eu faço um apelo à consciência de vossas excelências. Não façam isso. Urgência urgentíssima, dispensa de parecer e liberar para o prefeito mexer no dinheiro que está depositado e está sendo discutido judicialmente. Abrir mão do dinheiro público para empresário de ônibus sem representar menor preço na tarifa. Isso é um absurdo. Então eu quero me posicionar contrariamente à troca da pauta e gostaria que as minhas proposições fossem lidas. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão, proposição do vereador Serginho Pimentel, inversão de pauta. Não havendo aqui a discutir em votação, peço que concorde permaneça como estão. Aprovado por um voto contrário. Justificativa de voto, senhor presidente. Para justificar o voto, o vereador Regimentalmente, eu estou exercendo o meu direito como parlamentar, presidente. Não levem o direito de isso. Vossa Excelência será garantido. Não levem isso para o pessoal. Isso faz parte do regimento e eu apenas estou exercendo e estou aqui defendendo aquilo que eu acredito. Vossas Excelências são livres para votar da forma que a consciência de Vossas Excelências determinar. Agora, eu tenho todo o direito de regimentalmente exercer o meu papel aqui. E por isso, votei contrariamente à inversão de pauta. Lamento que o vereador Serginho Pimentel seja o propositor, porque ele também tinha conversado comigo, estava pensando em relação à questão do ISS, tinha uma posição até muito firme, da tendência a votar conosco. Agora, é lamentável cortar a pauta do dia na metade, dispensa de parecer, urgência urgentíssima, o município quebrado, não pode investir 19% na saúde, não pode implementar o plano de cargos e salários. Funcionários, ano que vem, na hora do reajuste, se não tiverem reajuste, saibam que essa votação pode contribuir para isso. Porque se o orçamento já está esgarçado, com essa decisão de abrir mão de um recurso que nós não sabemos quanto é, ou seja, essa casa pode votar com a venda dos olhos. Ninguém sabe quanto é que está abrindo mão. Pode ser 5 milhões, pode ser 10 milhões.
Isso é uma irresponsabilidade. Sem ter a informação oficial de que o OTEC representa abrir mão do dinheiro das empresas de ônibus, com a máxima vênia, é de uma irresponsabilidade quanto mais. Nós estamos prejudicando os futuros gestores, seja ele quem for. Seja ele quem for. E eu lamento profundamente que tenha passado a inversão de pauta para uma pauta tão negativa, não só para a população, mas, na minha opinião, para a imagem da casa. Muito obrigado, presidente. Para me filmar, pede Senhor para secretário, filmar. faça a leitura do edital. Essa máquina para cima de mim, tu desce meio demais. Vereador Maurício Alves Santos, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a reunião extraordinária do dia 18 de novembro de 2013 terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação. Senhor presidente, eu quero iniciar esse debate pela própria mensagem mentirosa do gabinete do prefeito, que ele diz aqui, para justificar tamanho deboche, tamanha medida covarde, ele diz o seguinte, que a justificativa é a recente redução das tarifas dos coletivos municipais e a crescente gratuidade proveniente das redes municipais e estaduais de ensino, bem como a gratuidade aos idosos e deficientes físicos. Ora, eu estava pesquisando antes da sessão, essa afirmação de que se criou, os vereadores do passado foram irresponsáveis e criaram uma lei sem fonte de receita, né? Alguns vendidos falam isso, né? E aí, a empresa em 2004 vai ao judiciário, tenta obter uma liminar com o Dr. Roque Viel, no município, ex-juiz, que hoje está no STJ. E eu estava vendo aqui, num primeiro momento, com essa alegação, eles obtiveram uma liminar, suspendendo o decreto que regulamentou a lei 1882 de 1998. Foi em 98 que se criou a lei, garantindo aos idosos de 60 a 65 anos e os portadores de necessidades especiais o direito de andar graciosamente nos ônibus locais. E aí, o que acontece? Essa decisão da justiça, eles foram ao judiciário e perderam, contrataram nada mais, nada menos, doutor Carlão, Vossa Excelência lembra que nós, com o antigo procurador Antônio Geraldo, ele trouxe a decisão do Supremo Tribunal Federal, que a aviação contratou o escritório do ex-ministro do STF, Carlos Veloso, uma banca dos maiores escritórios de Brasília, e foi derrotado no Supremo Tribunal Federal, dizendo que é uma conquista social da população manter essa lei, que alguns dizem que é irresponsável. E aí, tanto é verdade, doutor Carlão, que nós fomos surpreendidos na legislatura passada, como a aviação de Deus, em 1º de março, perdeu no judiciário essa alegação, e é uma conquista social. Quem é que entrou dessa vez? A Fertransport, que colocou como polo passivo na ação o município, e nós fomos notificados, e Vossa Excelência lembra que eu em plenário cobrei do ex-presidente que nós entrássemos no polo passivo da ação para defender essa conquista social que os ex-vereadores de 1998 garantiram aos portadores de necessidades especiais, aos idosos de 60 a 65 anos. Teve a lei da maldade, da legislatura que me antecedeu, com exceção, parece, do voto do Carlão e do Anjinho, que no dia não votaram, o Carlão veio e votou contrário, eu acho que o Anjinho não estava presente. Revogaram essa lei depois da eleição. E aí os portadores de necessidades especiais e os idosos voltaram a pagar passagem. Logo depois da eleição, na calada da manhã, e aí a legislatura, com todos os erros e acertos da legislatura passada, se teve um ponto positivo, doutor Carlão,
foi revogar e restabelecer esse direito aos portadores de necessidades especiais e aos idosos de 60 a 65 anos. E, lamentavelmente, essa legislatura está indo contra a maré, contra o interesse público. Se votar, vai atender o interesse do empresário, porque a passagem vai continuar sendo uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro. Eu topo zerar o ISS, como eu já disse em outras oportunidades. Se for passe livre, eu topo. Tem acordo. Agora, eles já são beneficiados há mais de 2 décadas no município. Não tem licitação. Tem um contrato. Eles pagam 2% estimado, diferente de qualquer empresário que vier, por exemplo, a montar uma empresa para varrer rua, que vai pagar 5%. E as empresas de ônibus já pagam 2% estimado. E agora essa casa, o prefeito, será que vai aprovar ceder a pouca verba que existe no município para investimento social, para empresário de ônibus? E assim, atropelando, encerrando a sessão ordinária, dispensando o parecer, extraordinária, urgência urgentíssima. Eu quero ver, eu vou tentar contato com o Werneck lá do Globo, para ver, porque ele sabe da situação, né? A cidade não fez nada, a cidade está cheia de demanda. Será que a Rádio CBN vai gostar de saber como é que se deu essa votação para atender empresário de ônibus? Eu lamento, mas quero dizer que faço um bom combate, defendo aquilo que acredito. E Vossas Excelências, os vereadores de primeiro mandato, vão sentir na pele o que é a cobrança pelas posições políticas. Os que já têm mandato já estão calejados, já sabem, e cada um reage de uma forma. Mas eu tenho esperança que a sociedade cobre sim o preço político de quem votar a favor de tamanho deboche com a população, de tamanha afronta à população, de tamanha irresponsabilidade, que é abrir mão de renunciar à receita, subsecretário de saúde. Por isso que vai ficar mais difícil ainda investir 19%, Valdir, que é recomendação do Conselho Municipal de Saúde. Vai faltar dinheiro para melhorar a vida do pessoal da diálise, que está passando pelo que está passando. Mas com certeza a noite de hoje será comemorada nas viações. Eu aproveito esse momento para pedir a Vossas Excelências que reflitam. Reflitam, porque os dias de hoje a população não é mais ignorante e acha que pode ser enganada. A população está atenta. A população, com certeza, irá perceber que abrir mão de uma receita que nenhum vereador dessa casa tem a informação precisa é de uma irresponsabilidade inominável. E se nós formos analisar o orçamento do município, a condição... Os funcionários podem ficar com o salário de repente atrasado no fim do ano. Eu já tenho informação que está estourado o orçamento. E aí está abrindo mão para a receita do ano que vem. Então eu quero denunciar e lamentar a ausência dos vereadores Fabinho Filé pela primeira vez, José Carlos, porque eles com certeza poderiam contribuir aqui com sua posição firme, né, contrária a tamanha irresponsabilidade do prefeito em mandar uma matéria como essa para essa casa. Muito obrigado, presidente. Não havendo em que discutir em votação, que concordam permaneça em comissão. Aprovado com um voto contrário. Justificativa de voto. Para justificar o voto, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente. Só avisar o vereador Cláudio Melo que está marcando o tempo aqui, porque o cronômetro está com defeito. Está marcando aqui no telefone. Senhor presidente, eu lamento profundamente o voto. Eu dei um cochilo, eu ia pedir para que a votação fosse nominal, né, para que cada vereador pronunciasse o seu voto, mas as câmeras registraram quem votou e quem não votou. Então,
Cabe a mim agora divulgar para a opinião pública a minha posição, né, e quem votou com qual posição. Eu, junto com a assessoria, tentarei outras medidas, né, por entender que isso coloca em risco o orçamento do município. Eu acho que é despropositado e o PT realmente baixou o confins à presidente Dilma, o que deu fôlego ao prefeito Arley de baixar 15 centavos a passagem de R$ 2,90 para R$ 2,75. Foi por causa da decisão do governo federal que ele abaixou um pouquinho. Dizer que essa, ao meu ver, com a máxima vênia, essa benesse aos empresários de ônibus em detrimento da população que precisa de políticas públicas, a saúde que precisa de orçamento, de recurso, ao meu ver, como disse, uma irresponsabilidade lamentável desta casa, somando com o deboche do prefeito enviar para cá, nesse momento, uma matéria como essa. Então, eu realmente lamento, só confirma que nós temos sentado na cadeira de prefeito do município um gestor irresponsável, que não tem compromisso com o futuro dessa cidade. Tem compromisso com o empresariado de ônibus. Essa benesse não representará baixa no preço da tarifa de ônibus. O ônibus continuará sendo os mais caros do estado e o transporte continuará sendo precário. A população irá continuar mofando nos pontos de ônibus quando tem abrigo. Poucas linhas. E eu, com toda tranquilidade, quero dizer que não pactuo, não concordo com isso. Acho que essa casa, lamentavelmente, se equivoca apoiando uma proposta como essa, que tira dinheiro da saúde, da educação, da merenda, do aluguel social, de tantas demandas que nós temos no município. Eu lamento, mas eu quero dizer que continuarei defendendo aquilo que acredito. E, mais uma vez, registro, assim, de forma triste, que Vossas Excelências tenham abrido mão de uma receita que Vossas Excelências não sabem quanto representa. Muito obrigado.